Graça e paz. Hoje, dia 20 de maio de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor no livro de Miqueias, capítulo 3, do 9 ao 12, diz assim: Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? No meio de vós? De nós, né? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como campo, e Jerusalém se tornará um montões de ruínas, e o monte do templo como colina coberta de mato. Amém? Amados, o assunto de hoje, a meditação de hoje, é o mundo atual. O título da nossa meditação é assim, O que diz Deus sobre líderes e autoridades corruptas? Vamos para o nosso texto de meditação. Como pode uma nação prosperar e ser feliz quando os seus líderes são corruptos? A mensagem bíblica não fala de uma espiritualidade desvinculada da vida. O profeta anuncia o juízo que viria por causa dos pecados dos líderes de Judá. Havia homicídios, suborno na justiça, erro e corrupção dos líderes religiosos. Apesar de tudo isso, eles acreditavam que Deus os apoiava. Nenhum líder político pode esquecer-se de que Deus reina e que Ele há de julgar todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, as autoridades corruptas serão responsabilizadas pelos seus pecados. Amém? O texto nos traz para meditação. Se realmente hoje nós não estamos vivendo assim, falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes, seja eles dentro de uma empresa ou na política. Hoje eu estou um pouquinho num ambiente diferente, né? Porque, como todos vocês já sabem, minha mãe, ela é doente, ela tem o mal de Alzheimer e todos os domingos eu venho posar com ela. É o meu dia na escala da semana, sem contar, né, que alguns finais de semanas eu fico com ela e levo ela para minha casa, mas hoje eu estou na casa dela. Por isso a lâmpada aqui tem esses apagões, tá? Porque é de sensor, mas estamos para meditar na palavra do Senhor. E como ainda está, né, a noitinha, nós temos que usar a lâmpada, não é verdade? É isso mesmo, meu amado, minha amada. Independentemente das circunstâncias que estamos vivendo, temos que glorificar o nome do Senhor, porque diz a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Cristo. E esse é o momento em que também serve para a minha meditação espiritual, para o meu crescimento espiritualmente falando, para pensar em algumas situações, né? Mas vamos voltar a falar aqui sobre o texto que nós temos para hoje, mundo atual.
o que Deus diz sobre líderes e autoridades corruptas. Nós lemos aqui que, os cabeças de Jacó e os chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Aqui no 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Imagina, né? Olha a petulância, a arrogância do ser humano, que falam em nome do Senhor e ainda colocam em xeque, né? Pergunta: não está o Senhor no meio de nós? Mas aqui, que nada ficará encoberto, tá? Nenhum líder político pode esquecer-se que Deus reina e que ele há de julgar todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, as autoridades corruptas serão responsabilizadas pelos seus pecados. Amados, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar vai colher. Para nossa reflexão, será que o cristão deve preocupar-se com a política? Lógico que sim. Deve se preocupar sim e fazer a sua parte. Isso é ser espiritual? Colabora. E muito. Porque você, meu amado, você, minha amada, deve se preocupar. E se você tiver oportunidade, entrar no meio político, sim, para fazer a diferença. Será que temos nos preocupado com as autoridades e orado por elas? Muitas das vezes a gente não tem se preocupado, não. E muito menos orado por elas. Devemos orar todos os dias, sempre. Sempre, amém? O que mais podemos fazer para termos um governo dirigido pela ética? Olha, amados, esse ano é um ano muito importante, tá? Esse ano é ano de eleição e tem muita gente que fala que não vai se meter, né? Tem muita gente que fala que não tá nem aí. Não, não é assim. Você tem que se meter sim. Você tem que estar aí sim. Você tem que orar e saber escolher a pessoa que você vai colocar lá no meio, tá? Você tem que sondar a vida da pessoa para ver se realmente ela tem temência a Deus, se ela é uma pessoa realmente que respeita a Deus, respeita a família, respeita o seu próximo, tá? Você não pode votar em qualquer pessoa. Você tem que saber escolher. Esse é o momento de você estar no meio. Esse é um momento que você deve orar a Deus e pedir direção e sondar a vida do seu candidato, da sua candidata. Não faça de qualquer jeito, não vote de qualquer jeito. Peça a Deus orientação. Esse é um conselho maravilhoso de Deus para a minha vida e para a sua vida, tá? Não seja você culpado de um mau governante. Seja ele vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e governo, presidente, né? Presidente do Brasil, senador também. Então, amados, amadas do Senhor, amados do Senhor, preste atenção, porque a Bíblia aqui nos dá conselho. Deus abomina esse tipo de gente, tá? Esse tipo de gente, esses corruptos, essas pessoas que não têm temor a Deus, principalmente, que não governa direito, que se aproveita
daquele que pode menos, daquele que é menos instruído. Tem pessoas que se aproveitam, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, da sua bondade, do seu voto. Então tome muito cuidado. Deus está preocupado. Deus, Ele vai tomar conta, ou seja, nós teremos que prestar conta diante de Deus de todas as nossas atitudes, inclusive os líderes religiosos, né? Inclusive os políticos. Então, preste bastante atenção. E esse é um momento para eu e você, para nós meditarmos. Então eu quero pedir que você pense nisso, medite nisso e ore a Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.